Boa noite, galera. Muito bom estar aqui com vocês. É muito bom estar aqui com vocês. Mais uma aula sobre envoltórios celulares. A gente já está na segunda parte dessa aula sobre envoltórios celulares. A primeira parte foi sobre as composição química da membrana, foi sobre a parte de estrutura da membrana e hoje, né, sim, funções da membrana. Hoje nós vamos trabalhar com a parte de transporte através da membrana, tá ok? Então, antes da gente começar, aquele recadinho de sempre: curta nossas aulas, se inscreva se você não for inscrito, liga lá o sininho e a gente compartilha tudo com vocês. Desde a hora que lançar a aula no nosso canal, você já vai receber a notificação, tá bom? Então, vamos começar a nossa aula com os nossos slides. Então, vamos lá para a gente fazer um breve comentário da aula anterior. Nós falávamos na aula anterior sobre estrutura da membrana, tá? A gente fala como a membrana se comporta no transporte através dela, né? Que é a aula de hoje, certo? Falávamos também da composição química da membrana, formada de uma bicamada fosfolipídica. Essa bicamada fosfolipídica, ela vai ser entremeada de proteínas, né? E ainda tem os carboidratos, tá? Então, a gente observando aqui a estrutura da membrana, nós vamos ter um modelo que, desde 1972, até hoje, ele é aceito, tá? Isso aí foi visto na aula de membrana parte 1, vocês podem acessar e encontrar aqui no nosso canal, tá bom? Nós vimos as funções da membrana, tá certo? A função da membrana como proteção, manutenção da forma da célula, reconhecimento de células, permeabilidade seletiva, manutenção da composição química interna da célula. E hoje, aí sim, vamos para... Esse é o assunto da aula de hoje, que é transporte através da membrana. Tá? Esse transporte através da membrana, a gente vai ter falar do seguinte. O transporte através da membrana, pessoal, tem transportes que a gente chama de passivo e transporte que a gente chama de ativo. Qual é a diferença? O que se chamar de transporte passivo é porque é aquele transporte que ocorre sem gasto de energia. É um transporte que ocorre sem gasto de energia. O transporte ativo é aquele transporte que ocorre com gasto de energia. Lembrando que a energia na célula, ela é ATP, adenosina trifosfática, ou trifosfato de adenosina, tá bom? Então, a gente tem na célula um conjunto de substâncias que é o metabolismo, e para que ocorra esse metabolismo, em algumas situações, alguns mecanismos que ocorrem na célula, ela precisa gastar energia. Outros mecanismos é meramente um processo físico sem gasto de energia. Essa difusão simples e a difusão facilitada, como também a osmose, tá? São transportes que a gente fala, transporte através da membrana, onde nesse transporte através da membrana nós vamos ter um transporte chamado de passivo. Se é passivo, é sem gasto de energia. Ocorre, como a gente chama, de
a favor do gradiente de concentração. Quando a gente fala a favor do gradiente de concentração, no caso a difusão, por exemplo, que está aí na tela, ela ocorre do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Gente, você pode levar em consideração essa situação de dizer é do meio mais para o meio menos. Se a gente pegar um frasco de perfume e abrir, tá certo? Se a gente pegar um frasco de perfume e abrir, a gente vai ter, no caso, você vai começar a sentir o cheiro daquele perfume. Ora, pessoal, se vai sentir o cheiro do perfume, você vai ter o quê? O frasco de perfume é onde está a maior concentração. E o ambiente em que você se encontra é onde está a menor concentração. Então, imagine o seguinte. Estão vendo aquela estante lá atrás, certo? Assim dá para ver melhor. Lá atrás tem um estante, certo? Essa estante ali, se alguém tivesse lá atrás na estante, certo? Lá atrás na estante, a gente ia, a pessoa que tivesse lá, eu abrisse um frasco de perfume aqui, não está muito distante, mas tem uma certa distância. Se eu abrisse o frasco de perfume aqui, a pessoa que estava lá atrás ia sentir. Então, saiu de onde? Do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Eu precisei gastar energia com isso? Não. Então, você imagina a difusão. Olha só aqui o esquema. Gente, o esqueminha que nós temos aqui eu tenho um lado com mais bolinhas, essas bolinhas vermelhas. O outro com essas bolinhas... eu olhei para um e disse outra. Um lado com bolinhas azuis e essa outra com bolinhas vermelhas. Esse lado está mais concentrado, ou seja, tem uma maior quantidade de soluto. Eduardo, o que é soluto? Soluto é tudo aquilo que está dissolvido em um solvente. Eduardo, quer dizer que soluto é sólido? Não, pessoal. Soluto não necessariamente é algo sólido. Soluto, você pode ter um gás. Gás é um soluto. Por exemplo, o gás que está na atmosfera. O gás que está na atmosfera é um soluto, tá certo? É um soluto. Então, aqui a gente vai ter o quê? Uma solução mais, olha só aqui, ó, uma solução mais e uma solução menos. Isso quer dizer o seguinte, uma solução que a gente chama de mais concentrada, e uma solução menos concentrada. Essa solução mais concentrada é também conhecida como hipertônica. Então, essa aqui, ó, é conhecida como solução hipertônica. Certo? Solução hipertônica. E a solução menos concentrada é conhecida como solução hipotônica. Então, eu tenho hipertônico, aquilo que é mais concentrado, e hipotônico, aquilo que é menos concentrado. Gente, toda vida que estiver ocorrendo difusão, eu vou ter um meio de maior concentração, ou seja, um meio hipertônico, tá certo? O meio hipertônico, passando para o meio hipotônico, ou seja, olha só,
Se a gente vir aqui, nesse esqueminha, certo? Nesse esqueminha, nós vamos ter, ó, vou botar a setinha aqui, do meio hiper para o meio hipo. Do meio hiper para o meio hipo. No caso da célula, tem uma coisa, passa por uma membrana permeável ao soluto. Então, essa partezinha aqui, amarelada, a gente vai ter uma membrana, é uma representação da membrana. Olha só, pessoal, vai chegar um ponto que essa parte azul vai passar para a parte que tem maior concentração vermelha, e daqui a pouco vai chegar um ponto que essas soluções elas vão ficar com a mesma concentração. Olha só, antes eu tinha uma que era chamada de hipertônica e a outra chamada de hipotônica. Agora eu vou ter duas soluções iguais. E se é duas soluções iguais, eu vou chamar de quê? Iso. Iso. Esse iso significa de igualdade. As soluções agora são isotônicas, tá? Soluções isotônicas. Eduardo, o que é uma solução isotônica? Solução isotônica são aquelas soluções com a mesma concentração. Nesse caso aqui, olha só, temos três termos. Solução hipertônica é a solução mais concentrada, tem mais soluto. Solução hipotônica é uma solução menos concentrada, tem menos soluto. E solução isotônica. Solução isotônica são soluções com a mesma concentração. Ok, pessoal? Então, vamos seguir. Nós temos agora uma comparação, presta atenção aqui, uma comparação do transporte através da membrana, uma comparação entre transporte passivo e transporte ativo. Já dissemos o seguinte, transporte passivo é aquele que eu não gasto energia. Passivo. O transporte ativo é o que eu gasto energia. Tá bom? Então, esses dois a gente tem que saber, passivo sem gasto de energia, ativo com gasto de energia. Ok? Agora, eu disse que o transporte passivo poderia ser difusão, simples ou facilitada, e osmose. Por enquanto, a gente está só falando de difusão, tá bom? O outro transporte, chamado de ativo, são os que a gente chama de bombas. A mais famosa bomba que tem é chamada de bomba de sódio e potássio. Olha só, então, a gente tem a diferença aqui entre o transporte passivo e ativo. Passivo sem gasto de energia e ativo, ó. Ativo a gente vai ver o gasto de ATP. Eu preciso de ATP. Olha só o que é que acontece para vocês entenderem o que é um transporte ativo. A gente vai retornar a esse ponto, mas só para vocês entenderem, eu tenho pouca substância de um lado e muita substância do outro. Ou seja, eu tenho um meio hipotônico, olhe só, voltando aqui, ó. Eu tenho um meio hipotônico para um meio hiper. Mas essa substância aqui, ela vai precisar passar para cá. Pessoal, se eu tenho uma substância que tem menor quantidade de soluto, ou seja, é uma solução hipotônica. Uma menor quantidade de soluto aqui. E eu preciso que ela passe para lá,
De forma natural, ela não vai passar. Eu vou precisar de um mecanismo. E esse mecanismo é a chamada bomba, tá certo? É a chamada bomba. Pode ser, por exemplo, a mais famosa bomba, chamada de bomba de sódio e potássio. Então, toda vida que você vir um transporte chamado de ativo, vai ser, olha só aqui, vou botar uma setinha, transporte ativo, eu vou ter do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, no caso, passagem de soluto. Vou botar só ST aqui, mas entendam que é soluto. Então, se eu tenho passagem de soluto do meio menos para o meio mais, e eu preciso ter naquele movimento o gasto de energia, chamado de ATP. O transporte passivo, no caso, a difusão. A difusão, eu vou ter o seguinte. Pessoal. Olha só. Vou ter a passagem de soluto, vou botar aqui ST, do meio hiper, ou seja, do meio mais concentrado, para o meio menos concentrado. Então, estão vendo aí que o transporte ativo é o inverso do transporte passivo. O transporte passivo, a difusão, no caso, tá? Seja ela simples ou facilitada, vou dizer já a diferença de uma para outra. A difusão, ela ocorre do mais para o menos. O transporte ativo é do menos para o mais, sendo que é do menos para o mais com gasto de energia. Beleza? Então, Eduardo, e o transporte passivo do tipo difusão facilitada, que você está enrolando aí, não diz. Eu vou dizer agora. Olha só, na difusão simples, entenda, vamos fazer uma comparação. Você chega numa festa qualquer. E nessa festa qualquer, você chegou e entrou sem ter senha, sem ter uma pulseira, sem ter um convite, sem nada. Você tinha acesso a essa festa, vamos chamar assim, sem pedir licença. Isso é uma difusão. Imagine uma substância entrando na célula sem pedir licença. Difusão simples. Agora veja outra situação. Você vai para uma festa que exigem de você ou um nome na lista, ou uma senha, ou uma credencial, seja ela qual for. Nesse caso, você não vai poder entrar naquela festa sem o devido credenciamento. Seria uma difusão facilitada. Porque na difusão simples, a gente tem uma situação em que eu vou entrar na festa sem pedir licença. Na difusão facilitada, eu entro na festa, mas eu preciso de uma credencial. No caso, na célula, a credencial é chamada de permease. Permease são substâncias que estão na célula que facilitam a entrada de outras substâncias. Por isso que tem aqui, ó, as bolinhas entrando diretamente na membrana ou as bolinhas ou essas substâncias entrando via proteínas. Isso aqui são as proteínas, certo? Essa é a diferença. No caso, a difusão simples, a substância entra sem pedir licença. Os gases, por exemplo, entram nas nossas células sem pedir licença. É por isso
que um gás tóxico, que um monóxido de carbono, por exemplo, pode matar as pessoas, ou então um gás que seja tóxico, um venenoso, pode matar a pessoa, porque o gás vai entrar na célula sem precisar se ligar a ninguém. É uma difusão simples. Difusão facilitada, por exemplo, uma glicose, a glicose que a gente obtém a partir do nosso alimento, só entra na célula se tiver contato com uma permease. Então, a glicose ela não entra na célula, vamos chamar assim, no popular, sem pedir licença. Ela pede licença para poder entrar na célula. Beleza? Então, vamos seguir. Aqui é outro tipo de transporte sem gasto de energia. Transporte sem gasto de energia. Isso aqui a gente vai representar uma osmose. Gente, a osmose é passagem de solvente. Passagem de solvente do meio hipotônico, ou seja, do meio menos concentrado, para o meio mais concentrado. Isso é osmose. Pessoal, o princípio da osmose, ela é utilizada inclusive para um processo de conservação de alimentos. Olha só, se você pega carne e coloca bastante sal, aquela carne crua e coloca bastante sal, a gente vai ter uma carne salgada e aquela carne salgada ela vai perder água. Como ela perde água, ela vai desidratar. Mas desidratou por quê? Imagina o seguinte, você está aqui ó, você tem um pedaço de carne, aí você começou a jogar sal nessa carne. Quando você começa a jogar sal, ela começa a perder água. Eduardo, por que ela começa a perder água? Ela começa a perder água porque tem aqui uma substância mais concentrada e a água, ó, o solvente, no caso a água é o solvente universal, a água sai do meio de menor para o meio de maior concentração, ou seja, de dentro da carne para onde está o sal. Não é à toa, e aí eu vou falar de duas regiões, o Nordeste, o nosso Nordeste e o Sul. O Nordeste, nós aqui no Nordeste gostamos muito também de fazer churrasco, o Sul também. Se a gente colocar sal na carne antes de selar a carne, aquela carne vai ficar dura, vai ficar muito salgada, vai ficar sem estar suculenta. Por que isso? Porque quando você coloca sal na carne, a carne desidrata. Ela vai murchar, literalmente. Certo? Então, nós, quando vamos fazer churrasco, a gente primeiro vai dar uma selada na carne para poder botar o sal. A gente não bota sal antes. Tem gente que tem o hábito de, vou salgar a carne para depois assar a carne. Quando você for assar o último pedaço de carne, a bicha está dura, salgada, certo? Sem suculência. Tá certo? Então, o sal a gente coloca depois. Mas, aqui no Nordeste também tem o hábito de fazer carne de sol. Carne de sol, pessoal, que na realidade era para ser carne de sal, mas aqui é porque eles botam o sal, salgam a carne e colocam pendurada como se fosse uma arroba para estender, para a salmoura, que é a água que a carne vai perdendo, sair. A carne de sol, ela conserva muito mais
do que a carne fresca. Por quê? Porque quando você salga uma carne, você vai ter a possibilidade de desidratá-la e, consequentemente, os micro-organismos que, porventura, estejam no ar ou na própria manipulação da carne, também sofram osmose, também percam, nesse caso, percam água. Tá certo? Então, a gente tem aí uma situação em que a osmose, o princípio da osmose pode ser utilizado para a gente conservar alimentos. Eu falei do sal, mas se você imaginar, pegue a banana e o doce da banana, certo? O doce de banana vai conservar muito mais do que uma banana. A banana ela vai se estragar rápido, o doce não. Por quê? Porque ali você está com uma concentração de sal muito grande. Às vezes vendem uns docinhos que são cristalizados. Ali você vai ter uma concentração de sal muito grande. Tá? Aqui a gente está com o princípio da osmose. Olha só. Em 3 situações. Uma solução que a gente chama de hipertônica, uma solução que a gente chama de hipotônica e essa solução aqui chamada de isotônica. Os termos hiper e hipo a gente já conhece. Isso quer dizer o seguinte, que essa célula está mergulhada em uma solução, vamos chamar assim, água com muito sal. Água com muito sal. Então, vamos supor água do mar, certo? Para as regiões que tem mar, para você que não é da região Nordeste ou de uma região que tenha mar, venham visitar o Nordeste, tá bom? É muito, muito, muito lindo. O nosso litoral é lindíssimo. Olha só, no caso, a gente tem uma solução de água e sal, tá? Há uma água bastante salgada aqui. Se você põe uma hemácia, que é uma célula do nosso sangue, ela vai murchar, pessoal. Então, ela murcha. Certo? Ou seja, ela vai desidratar. Essa célula vai desidratar, tá bom? Se você pega uma solução hipotônica, ou seja, água destilada, vamos supor, ela vai inchar até chegar a um ponto de romper. E quando pega uma solução isotônica, por exemplo, um soro mesmo, que às vezes em um hospital a pessoa precisa tomar soro, ela não sofre nenhum tipo de alteração. Então, olha só, se eu coloco soro dentro do meu sangue, não vai acontecer nada, vai só hidratar. Se eu coloco água com sal ou água pura, vai matar minhas células, certo? Principalmente hipotônica. Porque aqui a célula vai sofrer uma lise. O que é uma lise? Lise significa dizer que a célula sofreu um rompimento. Nesse caso aqui, como é uma hemácia, a gente vai chamar de hemólise. Só para vocês associarem esse assunto, as hemólises, ou se uma célula fica murcha, às vezes, em uma perícia de uma pessoa que morreu afogada, para saber, por exemplo, às vezes pode ser em um estuário, ou seja, em uma situação em que há o rio corre para o mar, né? Assim, então vamos supor que a pessoa morreu no rio, mas foi encontrado no mar. Para saber se a morte realmente ocorreu no rio ou no mar, vai se fazer o quê? Pega a hemácia e joga em um soro, ou seja, pega a hemácia e joga
numa solução isotônica. Se a hemácia voltar ao normal, é porque esse indivíduo morreu em um ambiente de solução hipertônica. Por quê? Ela deixa de ser murcha para ficar normal. Se a célula não voltar ao normal, é porque ela sofreu lise. E se ela sofreu lise, rompimento, é porque esse indivíduo recebeu muita água, ou seja, ele estava na água de um rio, hipotônica. Ok? E aí, para a gente concluir, vamos para também transporte através da membrana com gasto de energia. É o que a gente chamou de transporte ativo. Transporte ativo significa dizer que eu vou ter gasto de energia. Está aqui o ATP. Primeira coisa, eu disse lá atrás, nos slides anteriores, que transporte ativo era passagem de soluto do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Pessoal, preste atenção nisso. Aqui eu tenho muito sódio e aqui eu tenho muito potássio. Se ocorre entrada de sódio do meio mais concentrado para o meio menos, isso aqui é um transporte o quê? Passivo. Transporte passivo. Se ocorrer, potássio está bastante concentrado e ocorre a saída de potássio, aqui também é passivo. Passivo. Certo? Transporte passivo. Tá? Agora presta atenção. Olha só, entrada de sódio, saída de potássio, passivo. Mas se for ao contrário, o sódio está pouco concentrado, é como se você tivesse um monte de gente querendo entrar e você está empurrando as pessoas. Você está gastando energia. Ou então um monte de gente descendo uma escada e você está tentando subir. Você vai gastar mais energia do que aquele monte de gente descendo. Então, toda vida que eu tiver um transporte que é contra o que a gente chama de contra o gradiente de concentração, eu tenho um transporte ativo. Isso aqui é chamado de bomba de sódio e potássio e ela tem duas funções. Anotem essas funções. Se não der para anotar eu ditando, para o vídeo e anotem. A bomba de sódio e potássio tem a função de manter a diferença de concentração entre os meios intra- e extracelulares. Além disso, a bomba de sódio e potássio tem a função de realizar o transporte, ou melhor, a transmissão do impulso nervoso já no final. Na realidade, quando o neurônio ele sofre o estímulo e para ele voltar ao repouso, porque quando ele sofre o estímulo, entra sódio e sai potássio, passivamente. Mas para o neurônio voltar à situação normal, eu preciso de gasto de energia, eu preciso da bomba de sódio e potássio. Então, a bomba de sódio e potássio, pessoal, é um transporte através da membrana ativo, porque gasta energia, tá certo? E nós temos aí uma situação em que a bomba de sódio e potássio, ela também é importante para a manutenção da diferença de concentração. Aí você chega e diz, Eduardo, e qual é a função dessa manutenção da diferença de concentração entre os meios? É porque se não tiver diferença de concentração entre os meios, eu não vou ter transporte passivo, beleza? Aí, na nossa próxima aula, nós vamos ver o que? Transporte em massa, é a terceira parte da membrana plasmática, transporte em massa e especializações da membrana, tá? Além de ver os outros envoltórios celulares, tá certo? Que a gente vai ver
a parede celular de fungos e a parede celular de bactérias, além da parede celular celulósica, que é a de vegetais, beleza? E aí, como sempre, aquele pedido especial, gostou, dê um like, não gostou, dê um like também. E aí você tem o quê? Que se inscrever, compartilhar, clica lá no nosso sininho para receber as notificações quando tiver vídeo novo e até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu, pessoal. Até logo.